Bem-vindo novamente ao nosso videoblog. Eu gostaria hoje de falar sobre teologia enquanto tendo mais perguntas ou mais respostas. Pessoalmente não abraço teologias tagarelas. Da mesma forma como não ponho fé em teologias que só oferecem resposta. Muito menos nas que respondem perguntas que ninguém jamais formulou, nem nas que forjam perguntas e respostas sem qualquer relação com o espaço, o tempo, a cultura e a conjuntura. Penso que a maneira mais honesta e criativa de entender e processar uma dada tradição cristã é focar nas perguntas complicadas do passado e do presente, formuladas pela mesma tradição, com a consciência de que as respostas foram e ainda são frequente e necessariamente contextuais e provisórias. Desta forma, refletir numa tradição cristã não é uma questão de obter respostas para todas e cada uma das perguntas que temos hoje, sem margem de exceção. Ao invés disso, para teólogos cristãos como nós, que querem ser responsáveis com a história, a atitude de perguntar e responder deveria, isso sim, se tornar um exercício de questionar, lutar, lidar com respostas aparentemente prontas, definitivas. Estou falando de perguntar e lutar, lidar, principalmente com aquilo que se nos apresenta como respostas inquestionáveis e definitivas, na maioria das vezes sobre questões secundárias e terciárias, e de brigar com aquilo que bloqueia nossa liberdade de reinterpretação e de reconstrução. Isso é próprio do movimento protestante, diga-se de passagem. A tradição cristã deve continuar fazendo perguntas profundas, ricas e pungentes, tais como: por que o mal existe? Por que tantas pessoas sofrem? Onde está Deus em relação ao sofrimento? Afinal de contas, se Deus se importa mesmo com a opressão, a injustiça, os geradores de infelicidade, o abuso moral, a falta de solidariedade, etc., se sim, qual o nosso lugar na Missio Dei em relação a tudo isso? Como Deus se importa? E em relação a quem? A ordem e justiça no universo? Por quanto tempo? Esta é a razão pela qual, no processo de fazer teologia, quando a gente faz perguntas, por exemplo, buscamos não por respostas, mas por insights, introspecções. Tais introspecções precisam nos arremeter para mais além de respostas óbvias que apenas dourem a pílula da vida com elucidações transcendentes e pretensamente revelatórias, ou que apenas alimentem essa cultura de consumo da fé que cria Disneylândias espirituais e bancos de respostas prontas. É claro que a tradição cristã, por seu labor histórico, já possui uma multiplicidade de respostas, algumas das quais são e devem continuar sendo definitivas e inegociáveis. Um exemplo está nas seguintes formulações e convicções da Reforma Protestante: sola gratia, somente pela graça; sola fide, pela fé somente; solus Christus, somente Cristo; sola Escritura, somente a Escritura; soli Deo gloria, glória somente a Deus. Como já disse numa outra mensagem anterior, menos do que isso deixa de ser o Evangelho do Reino. Mais do que isso, é borra que as confessionalidades aderem e tromboses que as institucionalidades impõem. Embora possua respostas que, de fato, são nada menos que definitivas e inegociáveis, na tradição cristã também existem respostas que são apenas convincentes. Outras são, digamos, provisórias. E ainda outras são realmente insatisfatórias. Sobre essas últimas,
elas são parciais e misturadas com a inevitável falibilidade humana e os ruídos ideológicos, é claro. Por isso que é tão importante que as comunidades de fé lidem com textos difíceis e com aspectos complicados da tradição. Penso que é isso que uma famosa biblicista disse uma certa vez, quando apontou que às vezes continuamos a abraçar textos que ferem não porque afirmamos suas respostas, mas porque eles nos forçam a confrontar as questões importantes. O fato é que não possuímos tradições, incluindo aqui as interpretações bíblico-doutrinárias, que não passem por artérias falíveis e parciais. Temos, isso sim, tradições que, apesar de ricas, inspiradoras e admiráveis, a maioria das quais dão sentido ao abraço que damos na fé, são extremamente terrenas, ambíguas e saturadas de dor, ao mesmo tempo em que são feitas e ornadas de paixão. De qualquer forma, ao questionarmos e requestionarmos e ao lidarmos com respostas que nada são senão um tatear de um cego diante do seu desejo de conhecer as formas e as imagens, a gente ganha sabedoria, embora esta mesma sabedoria ainda não seja certeza. Penso que toda e qualquer teologia começa com perguntas muito humanas, das quais a mais importante é a ordem e significado nesse universo. Penso também que, pelo fato de que muitas teologias não se mantêm intactas, íntegras e holísticas, isto é, não provêm poder informativo suficiente para impedir a injustiça, a segregação racial, a opressão, a desumanidade, o genocídio, etc. O Holocausto é um exemplo clássico, mas não é o único. Não deveríamos discuti-las como lugares onde se desvendam questões-respostas importantes. Afinal, é isso que as teologias responsáveis apontam com profundidade para perguntas, questões difíceis que formam a comunidade da fé e a colocam na linha de frente de uma ação profética transformadora. Não para respostas fáceis que, no seu resultado pedagógico final, deformam a percepção que devemos ter do mundo, da realidade, do espaço, da conjuntura, das pessoas, dos poderes, da cultura, dos sistemas e do tempo. Parte da nossa tarefa como pensadores cristãos, então, é sermos artesãos, porque fazer teologia é uma arte. E fazer esta arte é continuar perguntando. É perguntar, por exemplo, sobre que espécie de perguntas produziram as respostas que não se mantiveram em pé diante das vicissitudes da história. Do contrário, cometeremos os mesmos erros de outrora, elaborando respostas pretensamente definitivas, mas extremamente descontextualizadas, pouco formativas e nada transformadoras.